O pastor Marcos Granconato disse algo que deixou muita gente revoltada aí. Ele disse o seguinte: a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Ele tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, mas curta, comente e se inscreva. Bora lá! Gente, obviamente isso acho que foi um tweet que ele fez, um texto curto que ele escreveu aí no Facebook, eu acho, me enviaram recentemente. Agora, vamos ler o que Paulo disse. 1 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ora, não tem outra interpretação bíblica para isso. O texto é muito simples. As pessoas que não querem trabalhar não devem comer. Não precisamos de uma exegese profunda, a sintaxe do texto está fácil. Isso aqui tem tudo a ver, é apenas uma versão. Paulo disse de uma maneira diferente a mesma coisa que Deus disse em Gênesis. É do suor do nosso rosto que nós vamos comer o nosso pão. Em 1 Tessalonicenses 4,10, Paulo também disse: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então, quando Paulo diz, olha, quem não quer trabalhar não coma, ele está falando para dois públicos. Ele está falando para o vagabundo em si, que não quer trabalhar, mas ele também está falando para as pessoas que trabalham e dizem, não ajudem essas pessoas. Não ajudem pessoas que não querem trabalhar. Isso é óbvio. Pastor Rodrigo, a Bíblia não fala de ajudar o necessitado? Sim, o necessitado, não o vagabundo. Procure alguma passagem bíblica que diz isso. Ajude a pessoa que não quer trabalhar. Ajude a pessoa que tendo saúde, que podendo trabalhar, mas não quer. Ajude. Você não vai encontrar isso na Escritura. Veja, Provérbios 31:20 fala sobre a mulher virtuosa. E o texto bíblico declara que ela é assim. Ela abre mão ao aflito, não ao vagabundo. E ainda a estende ao necessitado. Necessitado é diferente de uma pessoa que, podendo trabalhar, não o faz. O Salmo 41, verso 1 também diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Ora, necessitado, gente, é diferente da pessoa que não quer trabalhar. E esses são versículos que eu vi que as pessoas escreveram lá nos comentários xingando o pastor Marcos Granconato. Ora, outra passagem muito citada também é aquela passagem em que Jesus vai falar lá sobre a sua vinda, em que ele vai julgar, separar os bodes das ovelhas. Quando eu tive fome, vocês me deram o que comer. Sim, aquela passagem tem a ver com os discípulos de Jesus. Jesus está falando sobre seus discípulos que, por conta de perseguição, não porque são preguiçosos, por conta, sabe, de perseguição, foram roubados, eles foram jogados nas prisões, arrancaram tudo deles. Não tem nada a ver com pessoas que não querem trabalhar. Ora, no meu contato com mendigos, tanto no restaurante do meu pai, quando nós lidávamos com muito deles, como também no meu trabalho como pastor, o que eu encontrei foi muita gente que não queria trabalhar. E, para que você não diga que a minha pesquisa de boca de urna está incorreta, veja esse estudo que está lá no site SBS, da Sociedade Brasileira para a Solidariedade. Por que as pessoas vão para a mendicância, vão para as ruas? 29,8% por conta de desemprego. 29,1% desavenças com parentes. 35,5% problemas com álcool e 5,6% outros motivos. E até aqui, então, ou seja, desavença, problema com álcool. Mesmo que você tenha problema com álcool, você pode trabalhar. Desavença com parente, isso também não te impede de trabalhar. E o desemprego? Ora, quantos de nós não perdemos emprego? Então, se perdemos emprego, nós então automaticamente nos tornamos aptos a pedir dinheiro? Não, nos tornamos aptos a pedir emprego, a pedir trabalho. O Iago Martins, ele escreveu um livro, A Máfia dos Mendigos, A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria. Eu não li o livro, mas a tese do livro é óbvio, tem um lado, tem a caridade bíblica. A caridade bíblica é correta, é louvável, Deus nos instruiu e ordenou a ajudarmos as pessoas e aos necessitados. Mas, obviamente, eu não li o livro, mas eu entendo que o Iago aqui está falando sobre aquele tipo de caridade que aumenta a miséria, ou seja, uma caridade que não é bíblica. E é essa aqui, a de Paulo, que Paulo está falando aqui, de ajudar pessoas que não querem ser ajudadas.
Não querem de fato, né? Porque não quer trabalhar, não quer ser ajudado. E aí, é interessante porque apesar de não ter lido o livro, eu assisti um trechinho de uma entrevista do Iago comentando o livro, em que ele fala sobre... Ele se fantasiou, né, de mendigo, foi lá, acho que na cidade dele, não lembro de qual cidade ele é, mas ele ficou lá com os mendigos durante alguns meses. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Ele disse o seguinte, que ele ficava lá ao lado dos mendigos, e aí alguém chegava com comida. E aí os mendigos diziam, não vamos pegar essa aí não. E aí ele ficou, por quê? Porque vai vir uma outra marmita melhor daqui a pouco. Eles podiam escolher marmita, escolher. Ora, a tese, eu não sei se ele desenvolve isso no livro, mas há pessoas que lucram horrores em nome da ajuda aos pobres. Nesse sentido, a caridade aumenta a miséria e é uma bênção que aumente, porque há pessoas que lucram com a miséria de outros. Judas foi assim, você não lembra? Judas tinha um discursinho de ajuda aos pobres, mas ele era ladrão. Lembra? Que ofertaram a Jesus, e aí os discípulos, a mulher chegou, quebrou o vaso de alabastro, derramou aos pés de Jesus, e aí Judas disse, que desperdício, deveriam vender isso e dar aos pobres. E aí o texto diz, mentira, isso era mentira. O discurso aos pobres escondia um coração ladrão, porque ele ficava com a bolsa e ele metia o dinheiro, a mão na bolsa e roubava. Ou seja, não há melhor discurso para os bandidos do que defesa aos pobres. A quantidade de gente que é pilantra, sem vergonha e canalha e que se esconde atrás do discurso de amor aos pobres, não está escrito. Não está escrito. Você acha mesmo que haverá estímulo para que a pessoa saia de uma vida de miséria quando você tem opções variadas de marmita para dar a pessoas que não querem trabalhar? Veja, essa também é a tese de Theodor Dalrymple, no seu livro A Vida na Sarjeta. Esse livro eu li, maravilhoso por sinal. Qual que é a ideia dele, A Vida na Sarjeta? Ele trata das pessoas que vivem na sarjeta lá no Império Britânico, na Inglaterra. E aí, ele chama de subclasse, aquelas pessoas que, sabe, vivem assim na miséria. Ora, ele vai dizer o seguinte, a fonte da miséria desse povo são eles mesmos. Eles mesmos. E ele vai dizer o seguinte, a assistência que eles ganham aumenta a miséria deles. Eles ficam eternamente na miséria. Eles não têm ânimo para sair dali. E aí ele conta algo interessante. Ele, né, ele é um médico. Ele conta a sua experiência na Inglaterra, em que aqueles britânicos recebem uma assistência do governo e vivem na sarjeta, e de uma maneira assim, a vida deles é miserável. Não há problema em ser pobre, mas o problema é a pobreza interior. É sobre isso que ele trata aqui. Por exemplo, meus avós eram extremamente pobres, mas não viviam na sarjeta. E aí ele faz esse comparativo entre os britânicos, que vivem, e ele diz assim, ó, que viviam melhor do que muito rei, do que um monarca absolutista francês. Ele faz esse comparativo com essas pessoas que vivem na sarjeta, com pessoas pobres na África, que ele também trabalhou lá. A vida daquele africano, por mais pobre que seja, era uma vida digna, diferentemente da vida daquele britânico que ganhava aquela assistênciazinha e não queria trabalhar. Por quê? E aí ele explica. Aquele africano que tinha que andar 2 horas para pegar água, a vida dele tinha propósito, tinha dignidade, porque ele tinha que trabalhar para se sustentar. Mas aquele britânico, que não precisava disso, e os recursos que ele tinha eram um pouco mais comparado com a vida dele, comparado com as suas necessidades, ele conseguia sobreviver. E por isso, então, não havia estímulo para que ele trabalhasse. E ele se contentava com aquilo. É por isso que há um tipo de assistência que ela é prejudicial. Ela apenas faz com que as pessoas se perpetuem na pobreza. Então, essa assistência para pessoas que não querem trabalhar não é uma ajuda, é uma sentença de morte para essas pessoas. Eu me lembro de conversar com um rapaz que morava em uma cidade do Nordeste. A cidade é muito pobre. É que nós, muitas vezes, não temos noção de pobreza aqui no Sudeste. Mas tem lugares no Brasil que a pobreza é atroz, é absurda. E aí, a gente conta, né? Tem pessoa que vive de Bolsa Família. As pessoas aqui no Sudeste não acreditam. É porque elas não viram pobreza de fato ainda. Mas há lugares no Nordeste, no sertão, que a pobreza é absurda. Aquelas pessoas ganham muito pouco. E aí chega o Bolsa Família da vida, que é pouco. Mas para aquelas pessoas é muito. E aí esse rapaz me contando que ele trabalhava ele morava em uma dessas cidades, e ele dizia que a vida econômica da cidade girava em torno disso, e as pessoas não tinham estímulo para querer trabalhar.
Não tinham mesmo. Veja, por exemplo, a caridade bíblica. Como ela é totalmente diferente do assistencialismo da esquerda e perpetuado aí no estado de bem-estar social. A caridade bíblica é totalmente diferente. Lembra de Ruth? Por sinal, eu tenho uma série aqui sobre Ruth, assista. Deus ordenou que aquelas espigas que caíssem por si só deveriam ser deixadas para os pobres. É nesse contexto, então, que Ruth se apresenta. Ela vai, entra lá no campo de Boaz e passa a colher essas espigas. Mas nota, olha o tipo da assistência bíblica, como ela é totalmente diferente da assistência da esquerda. Primeiro, que o dinheiro não saía da mão do empresário, ficava ali no campo do empresário. Segundo, porque é nesse papinho, sabe? Tira do empresário para dar para o pobre, tira 100 do empresário e chega a R$1 para o pobre. 99 fica na mão dos políticos. Não tinha isso, ficava ali na mão do empresário. E aí, outro fator interessante é que ele não ganhava isso. Ele tinha que ir lá trabalhar. O pobre, Ruth no caso, o texto bíblico declara que ela ficou desde cedo até de noite colhendo essas espigas. Então veja como que é diferente a caridade cristã. Ela não elimina o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Isso não tá, essa frase não está na Bíblia, mas com certeza tem tudo a ver com o espírito bíblico. Mas a questão interessante é o seguinte: por que as pessoas acham lindo a miséria? Acham lindo, por exemplo, ajudar quem não deveria receber ajuda? Primeiro, isso tem a ver com uma herança católica. Essa herança católica que cultivou durante séculos uma atitude muito negativa em relação ao mundo físico. Considerando esse mundo físico, as coisas, as atribuições desta vida como de segunda categoria. De segunda categoria. Isso vai sendo restaurado com a Reforma Protestante. Então, por exemplo, ao longo da história católica, surgiram as ordens mendicantes. Francisco de Assis, o pacto de pobreza dele, ele disse assim: eu me casei com a pobreza. Ou seja, não é um pacto de generosidade. Isso está na Bíblia. Jesus vem e fala: vende tudo e dá aos pobres. Isso tem. Um pacto de generosidade, porque vê que o dinheiro é uma coisa tão boa que ele diz: eu então preciso compartilhar essa riqueza com outros. Não é o caso de Francisco de Assis. Ele vê a riqueza como algo essencialmente má. E por isso ele diz: eu fiz um pacto, um compromisso com a pobreza. Que coisa linda. Não existe isso não é cristão. Afinal de contas, quando Deus criou a matéria, e ali estava o dinheiro, o ouro, a prata, ele disse: e viu Deus que era bom. A riqueza, ela não é essencialmente má. Ela é boa. Afinal de contas, a riqueza foi feita por Deus. Deus fez tudo. Tudo que você chama... O dinheiro não é moeda, aquela moedinha, esquece aquele papel. A riqueza é aquilo que a gente produz. A riqueza é aquilo que existe na natureza. A riqueza é a inteligência humana sendo aplicada na natureza. Isso é riqueza. E aí então, ouro, prata, pedras preciosas, gado, enfim, tudo isso é riqueza. E Deus fez tudo isso. Deus olhou para tudo isso e disse: é bom. Ele não disse é neutro. Porque alguns ainda falam: não, a riqueza não é nada em si mesma, ela é neutra. Não, não, não. Ela é boa. Porque Deus fez a matéria. E a matéria é boa, é boa. Mas havia uma atitude mais negativa em relação a isso, e que pode ser visto, uma atitude negativa por parte dos católicos em relação à matéria, em relação a este mundo. Tanto é que as pessoas estavam sempre nos conventos, o trabalho secular era visto como algo inferior. E aí, além disso, você tem também, na herança católica, a salvação pelas obras. Você é salvo por aquilo que você faz. Assim, o propósito da caridade na Idade Média não era aliviar o sofrimento do outro, mas garantir a própria salvação. Os ricos eram salvos a ajudar os pobres, dizia o dominicano Giordano da Pisa. É o que declara o autor do livro A História da Reforma. E aí, o autor do livro A História da Reforma, ele continua dizendo o seguinte: havia muita pobreza nas cidades católicas. Muita, 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 muita. Uma boa parcela da população, diz ele, estava sempre à beira da mendicância. Havia mendigos profissionais. Vamos colocar aí, pedir pro meu filho colocar aí para vocês a foto aqui, ó. Tá vendo? Um monte de gente. Havia os profissionais para pedir dinheiro. As pessoas fingiam que estavam doentes, enfim. Tinha um ditado: pedir é regra, não exceção, e virou boa profissão. Pedir é regra. Que coisa, né? Então tem toda essa herança católica. Então tem muita gente com crise de culpa e aí vai lá e acredita que simplesmente porque deu um sopão para alguém, ele está salvo ou então ele está livre de sua culpa. E na verdade, as pessoas não querem mesmo ajudar de fato. Eu me lembro, aqui uma vez na minha igreja, chegou um rapaz, um mendigo, e aí eu sempre falo para ele: claro que vamos ajudar. Olha, a gente precisa que você nos ajude aqui trabalhando e tal. Você é saudável? Sim, sou saudável. E aí esse rapaz falou: olha, eu quero te ajudar muito mais do que com R$1. E eu sempre falo isso: olha, a gente quer te ajudar, conhecer você, o que você está passando.
E aí o que aconteceu? Esse rapaz, ele aceitou. Levei para minha casa, dei banho, dei comida, deixei, na época a gente não tinha nada, nem prédio, o prédio da nossa igreja nem próprio era. Aí, o único recurso que a gente tinha, os deixamos dormir aqui na igreja, no prédio na época, né, onde nós estávamos. E, enfim, o assessorando mesmo. E eu sei que tem gente que faz esse tipo de trabalho por aí, mas muitos outros não, eles simplesmente dão uma sopa e dão uma esmolinha porque é mais fácil, né? E alivia o senso de culpa deles e eles então continuam. Então, em primeiro lugar, acho que tem muita gente que gosta desse espírito de achar que a miséria é uma coisa bonita, sabe? De que qualquer pessoa pode receber ajuda, mesmo aqueles que não querem trabalhar, no oposto do que Paulo fala. Isso tem muito a ver com o espírito católico, que fazia uma celebração da miséria. Não por acaso, nos países protestantes, esses países prosperaram absurdamente, como o Max Weber vai falar no seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele queria entender por que países católicos como Portugal e Espanha definhavam, enquanto que países protestantes como a Alemanha e a Inglaterra eram prósperos culturalmente, financeiramente. Tem muito a ver, de fato ele errou em vários aspectos, mas acertou ao falar do espírito protestante que moldava essas nações. E com certeza um dos espíritos era esse. Não havia essa conotação negativa em relação ao trabalho, em relação ao mundo físico, em relação ao dinheiro, de forma alguma. Segundo, por que as pessoas acham bonita a miséria? E ajudar quem não deveria receber ajuda, aquele que não quer trabalhar, como disse Paulo. Isso tem a ver com a mentalidade esquerdista. E qual é a mentalidade esquerdista que permeia o nosso país? Que você é uma vítima. Você é uma vítima e que você, por conta de circunstâncias não adequadas e de injustiça, você precisa de um salvador, que é o Estado. Dessa maneira, o mérito não é estimulado. Não é, sempre é porque alguém, nós temos, o fulano de tal tem uma dívida histórica com não sei quem, sempre é alguém que está devendo, sabe? Nós, os brancos, temos uma dívida histórica com os negros, e aí, enfim, aí sempre tem alguém que é uma vítima e que precisa da intervenção do Estado. Primeiro, nós não estamos negando que acontece todo tipo de injustiça e de roubalheira no nosso país e no mundo. Isso é óbvio, isso é uma constatação óbvia, isso é fato. Agora, não ajuda colocar todo mundo como vítima e dizer que todo mundo está sofrendo injustiça o tempo inteiro e que essas pessoas precisam de um Messias e de um Salvador. Mesmo diante das injustiças, o melhor remédio para nos tirar da miséria somos nós mesmos. É do suor do meu rosto. E se valorizar o esforço, valorizar o mérito. Agora, se você trata todo mundo como vítima e o tempo inteiro fica enaltecendo a miséria, e ao invés de realmente ajudar as pessoas como de fato elas precisariam, com pregação do evangelho, mostrando que elas estão erradas, que elas precisam sair dessa vida, sabe, simplesmente tratando todo mundo como vítima, isso realmente não ajuda. Isso apenas perpetua a miséria. Quem não quer trabalhar, não coma. Quando você retira o seu dinheiro, o seu recurso e dá para pessoas que não querem trabalhar, mesmo podendo, e esse eu acho que é o tema do post do pastor Marcos Granconato, e é o tema de Paulo, quando você ajuda pessoas que não querem, você apenas faz com que essa pessoa se perpetue ali e mais, você tira o recurso de uma outra pessoa que realmente precisaria de uma ajuda mesmo, porque os recursos não são infinitos. Você vai então tirar do seu próprio filho, Portanto, esse espírito, esse espírito que parece muito generoso, muitas vezes esconde, como no caso de Judas, pessoas que querem, lucrar com a miséria dos outros, e também esconde pessoas que gostam de sair com um discursinho de ajuda aos pobres, mas não ajudam o pobre realmente. Não ajudam realmente. Apenas fazem com que eles perpetuem na miséria para que eles se sintam um pouquinho melhor porque deram uma sopinha ou R$2. Olha, esse não é o espírito cristão. O espírito cristão não, de forma alguma, anula a caridade e ajuda. Nós devemos ajudar. Mas Paulo está dizendo, olha, aqueles que não querem trabalhar, eles não devem ser ajudados. A melhor ajuda a eles é dizer, trabalhe. Porque se o cara fica numa situação de desespero absurdo, você pode ter certeza, ele vai ter que correr atrás. Agora, ele tá ali, tá um pouco triste já, porque realmente passou um momento difícil, quem não passou? E aí já chega alguém e está o mantendo todos os dias, o cara já tá sem ânimo, e ainda você o mantém, realmente você faz com que essa pessoa se perpetue na miséria. Mas e aí, o que você acha? Escreva aqui o seu comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.